Olá pessoal, neste vídeo eu vou explicar para vocês o que é a classe LinExp, essa classe aqui do Grob, que na verdade significa Linear Expression, ou expressão linear. Por que isso daqui é importante? Porque quando a gente entende como isso daqui funciona, isso facilita tanto a modelagem de problemas avançados, como também a exploração da solução, depois que a gente resolveu o modelo, para a gente entender o que aconteceu em cada um dos pedaços do modelo. Tá? Então, para explicar como funciona essa classe, inclusive eu vou deixar esse link aqui da documentação do Grob na descrição do vídeo. Aqui embaixo eu já vou deixar aqui porque a gente vai consultar algumas desses métodos dessa classe. Tá? Mas assim, para a gente entender como que funciona essa classe, eu vou utilizar dois exemplos. Esse primeiro aqui é a implementação que a gente fez na aula 11, e esse segundo exemplo é a implementação da aula passada, aquele de dimensionamento de lotes da aula 15. Tá? Apesar de serem modelos de outros vídeos, eu vou deixar esses dois arquivos também para download. Tá? Então tá tudo aí na descrição do vídeo. Bom, primeiro de tudo, o que é esse LinExp, essa Linear Expression aqui? O que é isso? Toda vez que a gente está fazendo um modelo, tá? E a gente tem isso daqui, por exemplo, eu estou definindo a função objetivo, e aí a primeira coisa que a gente passa é isso daqui. Essa é uma expressão. Então, o primeiro parâmetro que a gente passa para o setObjective é a expressão que ele quer otimizar e depois o sentido. Então, quer dizer que isso daqui que eu selecionei, se eu vou arrancar aqui, eu dei Ctrl X, tá? E eu vou criar aqui uma expressão, tá? Uma expressão da função objetivo. Então, se eu fizer aqui, essa aqui é uma função objetivo de maximização do lucro. Então, eu vou só chamar de exp, de expressão lucro, tá? E vou colar o que tinha antes. E aí aqui eu vou colocar que o objetivo é esse exp lucro, tá? Essa expressão de lucro. Vou colocar tudo numa linha só. E vou colocar aqui, né, que o sentido continua a ser maximizar. Então quer dizer que o jeito que estava antes e o jeito que eu fiz agora são equivalentes. Então eu separei a expressão para cálculo do lucro aqui, tá? E eu coloquei na função objetivo, que é essa expressão que eu quero otimizar. Só lembrando uma coisa, pessoal, esse modelo aqui da aula 11, que a gente está fazendo o primeiro exemplo, era aquele bem simplesinho, em que a gente tinha 5 produtos, cada produto tem um lucro, e aí eu quero saber quantas unidades de cada produto eu vou fazer para maximizar o lucro total. Então aqui é o lucro unitário de cada um dos 5 produtos, aí a gente tinha máquinas, 3 máquinas, capacidade de máquinas, recurso por máquina. Mas para esse exemplo que eu estou fazendo agora, o que importa? Importa o lucro. Então são 5 produtos, cada produto tem um lucro unitário. Tá? Então eu vou dar agora, eu vou executar o modelo, vou lá em Cell, Run All, rodei. Aí vocês vão ver que ele vai chegar na solução, que era a solução que a gente tinha chegado no vídeo da aula 11, 7.616. Então quer dizer que eu expressar dessa forma ou da forma que estava originalmente não impacta no resultado, não impacta no desempenho do solver, não tem nenhum impacto. Qual que é o impacto disso? Para esse modelo pequeno não tem tanta vantagem, tá? Mas eu vou explicar para vocês algumas coisas sobre essa Linear Expression aqui nesse modelo super simples, para depois a gente ir no outro modelo que é mais complexo, e aí sim a gente vai ver as vantagens. Então, primeiro de tudo, o que a gente pode fazer com essa expressão linear? Se a gente vier aqui embaixo, eu vou inserir, aliás, eu vou colocar aqui em cima para ficar mais fácil. Então, eu vou inserir uma célula aqui, tá? E olha só o que a gente pode fazer. Essa expressão, ela é composta, como é uma expressão linear, ela é composta por variáveis, coeficientes, e aí na hora que a gente multiplica essas variáveis e coeficientes e soma tudo, aí a gente tem o valor da expressão. Então, se eu quiser imprimir o lucro na solução, é só eu fazer isso daqui, ó, print exp_lucro, né, essa expressão do lucro, ponto get value. Esse get value, eu vou dar Ctrl Enter aqui,
Aí vocês vão ver que ele imprimiu aqui o valor, 7.616. De onde que vem esse getValue? Ele vem aqui dos métodos que fazem parte da classe LeanExpr. Ele está aqui, ó, getValue. E aí uma coisa que é legal é que a gente pode pegar também as variáveis e os coeficientes dessas variáveis na expressão linear, né? Então, por exemplo, se a gente vier aqui lá em cima nos parâmetros, como é um modelo de mix de produção, a gente sabe que aquela expressão, na verdade, é o coeficiente 6, multiplicando a variável x daquele produto, que seria o primeiro produto, mais o coeficiente 11, vezes aquela variável, mais o coeficiente 8, o coeficiente 10 e o coeficiente 9. Então a gente tem um conjunto de coeficientes, que são esses coeficientes de lucro, e um conjunto de variáveis associados a esses coeficientes. Então a gente vai agora imprimir exatamente isso, quais são as variáveis e quais são os coeficientes. Mas para isso a gente só precisa antes entender uma coisa, tá? Nessa expressão, para eu saber quantas variáveis e quantos coeficientes a gente tem, primeiro a gente precisa consultar o método size. Tá? Então se eu der esse print na expressão do lucro .size, não esquece de abrir e fechar parênteses aqui, se eu der Ctrl Enter, vocês vão ver que ele tem 5. Esse 5 quer dizer que ele tem 5 coeficientes e variáveis. Tá? Então, sabendo disso, o que a gente pode fazer? Então, a gente pode fazer o seguinte, for i in range, expressão lucro, ponto size, tá? 2 pontos. Aí eu vou fazer o seguinte, print i, vírgula, vamos colocar aqui, expressão lucro ponto getCoef na posição i, ou seja, qual é o iésimo coeficiente e exprlucro.get var, é tudo junto, tá? Get var i. Pessoal, eu só vi um errinho de digitação aqui, faltou um R e um R aqui, tá? Então, ó, expressão lucro.size, aí eu vou imprimir o índice, o coeficiente desse índice e a variável do índice. Vamos dar Ctrl Enter. Então vocês vão ver que no índice 0 eu tenho o coeficiente 6 e essa variável que tem esse valor, que é 0. Tá? Aí a gente tem para a segunda variável o coeficiente 11 e esse resultado. Aí a gente vai indo, né? Aí tem o coeficiente 8, 10 e 9. Então olha só, 6, 11, 8, 10 e 9. Se a gente olhar aqui, ó, 6, 11, 8, 10 e 9. Então a gente pode consultar com mais detalhes quais são os coeficientes e as variáveis dentro da expressão. Tá? E tem situações que isso é muito útil. Tá? Bom, agora a gente vai para o outro modelo, tá? A gente vai para aquele modelo de dimensionamento de lotes, que agora sim a gente vai ver uma aplicação útil, bem interessante dessa expressão linear. Tá? Então vamos lá na função objetivo. Bom, pessoal, para vocês entenderem isso que eu vou fazer, é importante que vocês tenham assistido o vídeo da aula anterior, tá? Porque eu não vou ficar adentrando os detalhes do modelo. Mas, só para mostrar para vocês, aqui é a função objetivo que a gente implementou na aula passada, que na verdade é essa função objetivo aqui, que é a minimização do custo com setups mais o custo com estoques. E imagine que depois que você resolveu o modelo, vamos supor que você queira imprimir na tela qual é o custo só com setups e qual é o custo só com estoques. Uma forma da gente fazer isso seria mais ou menos como a gente fez aqui na impressão do plano de produção. Eu poderia fazer um for t em períodos, for j em produtos, pegar cada uma das variáveis de estoque vezes o custo de estoque, somar isso tudo e imprimir o valor. Funcionaria perfeitamente, não tem nenhum problema fazer isso. Porém, a gente poderia fazer o modelo de uma outra forma que torne isso mais fácil. Então vamos lá. Então lá na função objetivo, como eu sei que aqui a gente tem tudo numa expressão só, a soma dos custos de setup e de estoque, então eu vou separar isso em 2. E eu vou fazer, na verdade, 3 expressões. Então olha só, vamos colocar aqui. Expressões da função
objetivo. Então a primeira expressão vamos chamar de custos de setup, tá? Então aqui vai ser, eu vou até copiar isso daqui, vou colocar aqui, e eu vou só deixar essa parte aqui, eu vou deixar só essa parte de custo de setup e vou apagar essa daqui, vou apagar até aqui, porque daí eu tenho o QuickSum que faz só o cálculo do custo de setup. Então vai ser para todo T e J, o setup TJ, que é a variável, vezes o custo de setup J. Tá? E agora a gente vai fazer a expressão do custo de estoque, que daí eu vou copiar e colar aqui de novo a função objetivo, só que agora eu vou apagar essa parte de setup e só deixar a parte de estoque. Tá? Então aqui eu vou subir tudo para ficar numa linha só. Então aqui eu tenho a expressão do custo de estoque. E aí, o custo total, ó, expressão do custo total. Eu vou fazer a expressão do custos de setup mais a expressão do custo de estoque. Tá? Gente, eu vou só colocar aqui custos, tá? De setup, custos de estoque e custos totais. Tá? Vou colocar aqui só para ficar mais fácil de lembrar. Então, custos de setup, custos de estoque. Então, espero que esteja tudo certo aqui. Custos de setup, custos de estoque, custos totais. Então, está tudo aqui. Então, agora a nossa função objetivo, eu vou apagar isso aqui e eu vou colocar que a função objetivo é minimizar os custos totais. Então, está tudo aqui já, porque eu já criei uma expressão que tem todas as partes que a gente já tinha no modelo, só que eu separei elas em partes para ficar mais fácil da gente analisar depois. Então eu vou rodar aqui, cell, run all. Então rodei. Aí vocês vão ver que ele deu exatamente o mesmo resultado, não mudou nada, né? Só que a diferença é que agora eu consigo acessar esses custos de uma forma mais fácil. Então, se eu vier aqui, vamos colocar aqui, depois do plano de produção. Então, vamos colocar aqui print custos com estoques, e aí 2 pontos. Aí a gente coloca aqui expressão do custos estoque.get value. Então, a gente imprime e nós temos aqui os custos com os estoques. E a gente pode fazer isso para todos os outros custos, né? Então a gente tem aqui custos com setups. E aí a gente coloca expressão custos de setup.get value. E por fim também a gente já vai colocar aqui o print custos totais. E aí eu coloco aqui exp custos totais.get value. E aí a gente tem a solução já toda separada. Isso daqui também é interessante quando a gente trabalha com as expressões lineares. Olha só o que a gente pode fazer. Vamos supor que eu quisesse analisar por período quantas horas de recurso foram utilizadas, né? E a gente já fez isso, a gente utilizou na verdade aquela propriedade slack da restrição. Né? A gente já fez isso, funcionaria aqui perfeitamente aquela técnica, mas a gente vai fazer isso usando uma expressão linear, só para vocês verem como que poderia ser feito. Então aqui para cada período eu tenho que fazer essa conta, né? Que seria o recurso do produto J vezes a produção no TJ para todos os J's. Então eu vou fazer só isso daqui para eu saber quantas horas foram utilizadas em cada período. Vamos lá. Então a gente vai fazer aqui for t em períodos. Aí a gente vai fazer assim, ó, a expressão vai ser exp, vamos colocar recursos, tá? Vai ser igual a um gp.quicksum da produção TJ vezes o recursos do produto J para J em produtos. Isso daqui é exatamente igual ao que a gente tinha colocado lá na restrição de recursos, tá, pessoal? Porque a expressão é a mesma. Ó. Se vocês olharem aqui,
é a mesma expressão até aqui, porque depois tem o menor ou igual aos recursos disponíveis. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Na verdade, eu fiz uma expressão que é exatamente igual a essa parte aqui do lado esquerdo. E aí a gente vai fazer o seguinte, print, tá? Print, aí a gente vai pôr aqui período, vamos colocar aqui o período, e aí eu vou colocar aqui tantas horas, ponto format, e aí vai ser t, vírgula, expressão recursos.getValue. Vou dar Ctrl, aliás, tem que colocar abre e fecha parênteses aqui, e aí eu vou dar Ctrl Enter, e aí a gente tem, para o período 1, tem 36 horas utilizadas, período 2, 27. Então assim a gente consegue consultar de uma forma bem rápida quais são as horas utilizadas por período. Porque na verdade a única coisa que a gente está fazendo é implementando essa expressão e pegando o valor dela. Tá? Eu só queria, antes de finalizar, só ressaltar que essas expressões lineares, quando a gente dá o getValue, ele avalia a expressão com base nos resultados das variáveis que a gente tem no momento. Então, por exemplo, como eu rodei e cheguei naquela solução, quer dizer que na memória as variáveis têm algum valor. E é esses valores que o getValue usa para fazer a avaliação da expressão. Tá, pessoal? Bom, isso daqui eu vou começar a utilizar nos vídeos futuros essa questão das expressões lineares para facilitar a análise da solução. Por isso que eu fiz esse vídeo agora, tá? Mas, enfim, daria para a gente fazer tudo isso daqui sem usar essa classe Linear Expression, mas se a gente tem essa ferramenta em mãos, a gente pode utilizar e facilita muito a nossa vida. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido tudo e até o próximo vídeo.